Pai do Senhor para os irmãos, um bom domingo, né? E estamos reunidos para mais um vídeo. E hoje vamos falar uma coisa bastante interessante, é sobre a fé, né? Porque a Bíblia mesmo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós vamos ver hoje, na Bíblia Sagrada, né, como aumentar a nossa fé. Então, como base, né, eu gostaria de ler com os irmãos Lucas, capítulo de número 17, e o verso 5, que é onde os discípulos pedem a Jesus que aumente a sua fé, né? Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, uma coisa bastante interessante é que eles pediram, né, para o Senhor acrescentar a fé, e a resposta de Jesus não foi: tudo bem, eu vou acrescentar a fé de vocês. Também não foi, se vocês orarem mais, a fé de vocês vai acrescentar. Se vocês jejuarem, a fé de vocês vai acrescentar. Jesus não disse nada, né? Interessante, porque quando os discípulos pediram a Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos, na mesma hora Jesus disse e ensinou, né, a oração mais simplificada de todas, que é a oração do Pai Nosso. Na mesma hora ele ensinou. Ele não se recusou, né? Então é uma coisa interessante. Mas quanto à fé, a fé é uma coisa tão importante quanto a Bíblia, né? Eu já falei. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma coisa notória, uma coisa necessária para servir a Deus é fé. E aí os discípulos pedem para Jesus acrescentar a fé, e Jesus não ensina, não mostra, não fala, né? Notem quando Jesus desceu do monte e os discípulos estavam tentando expulsar aquele demônio e não conseguiram, o pai levou, né, o filho até Jesus. Jesus disse: essa casta de demônio não sai a não ser com jejum e oração. Então, para expulsar demônio, Jesus ensinou jejum e oração. A oração, quando os discípulos pediram, na mesma hora ele ensinou o Pai Nosso. Mas a fé, os discípulos pediram, e Jesus não disse: olha, é com jejum, é com oração. Não disse. Não ensinou nada. Ele simplesmente disse: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui, lança e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Só foi isso. E eu fiquei assim bastante impressionado, muitos anos, porque Jesus não ensinou um método para acrescentar a fé. Então, como fazer para acrescentar a fé, se nós precisamos tanto da fé para poder servir a Deus, né? E principalmente para alcançar grandes coisas, milagres, né? Principalmente milagres. E a gente vê que muitos, né, que buscaram o Senhor Jesus e alcançaram, algumas mulheres, né? E Jesus disse: oh mulher, grande é a tua fé. Então, como alcançar esses milagres, né? Alcançar essas coisas sobrenaturais, como alcançar essas bênçãos, né? Como servir a Deus melhor, se o que é tão importante, que é a fé, né, e que nós precisamos que ela seja, né, sempre exercitada, e Jesus não ensinou. Então, qual o caminho que devemos fazer, né? Jesus não ensinou naquela hora. Como eu disse, por isso devemos ler a Bíblia, né? O novo convertido a gente aconselha a ler, começando de Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, porque ali vai se conhecer mais sobre o Senhor Jesus. Mas o crente mais antigo, ele deve, né,
deve ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por que a gente não aconselha o novo convertido já começar em Gênesis? Porque o Velho Testamento ele tem muita história, muita guerra, né? E muitas vezes vai confundir a cabeça do novo convertido. Mas depois que ele conheceu, né, o Senhor Jesus, entendeu que o Senhor Jesus é a salvação, e depois ele vai ler o Velho Testamento e vai conseguir entender. Então, eu aconselho a ler de Gênesis até Apocalipse, porque muitas vezes uma coisa que a gente busca, né, num lugar a gente não encontra, a gente vai encontrar em outro. E olhando a Bíblia Sagrada, nós encontramos, né, o Senhor Jesus não ensinou, né, aqui, mas depois nós encontramos, né, Romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir. E diz mais, ouvir a palavra de Deus. Então eu ouço muitas pessoas dizendo, por que eu não posso ser crente em casa? Até pode, não há proibição nenhuma na Bíblia. Inclusive as igrejas começaram nas casas, né? Mas Deus de que haja reunião de cristãos, pode ser numa casa. Agora, por que não deve ser sozinho? Por que você não deve ser cristão sozinho em casa? Eu preciso de ir numa igreja, né? Bom, primeiro Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e a minha igreja será chamada casa de oração, né? Então é um lugar que você vai para orar, em primeiro lugar. Segundo, você vai receber ensinamentos, né, de outros cristãos, porque Deus não revela tudo para uma pessoa só, né? Então, eu sei um pouco. Se vocês notarem, vocês vão ver que quando Paulo ia nas sinagogas, né, há uma passagem bíblica em que o líder ali da sinagoga diz, se há alguém entre nós que tenha uma palavra de consolação, que fale. E Paulo então se levantou e falou de Jesus ali na sinagoga, porque ele era judeu também, né? Então note o seguinte, você às vezes está passando um problema, né? E o seu campo de visão é né? E o seu conhecimento, o meu conhecimento é limitado, né? Então quando os cristãos se reúnem, como diz a Bíblia, quem tem salmo, né? E quem tem ensinamento, então ali você ouve pessoas, né, outros cristãos que têm o ministério do louvor e através do louvor, né, ele consegue transmitir aquela alegria, aquela paz. A gente ouve às vezes o cristão louvando a Deus, traz para a gente, né? Sem contar o ensinamento que você vai ouvir de outro cristão, você vai aprender novas coisas, né? Então por isso motivo, Jesus estabeleceu a igreja para ser casa de oração e também para ser, né, lugar de aprendizado. Porque nós aceitamos Jesus, né, o Senhor Jesus, a salvação está no Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus ergueu a igreja, edificou, né, o ministério, querendo a edificação dos santos. E como nós somos edificados? Através do conhecimento da palavra de Deus. Então, por isso você não deve ser cristão em casa, sozinho, né? Se for na sua casa, mas você estiver reunindo outros irmãos, né? Um para trazer o ensinamento, outro para louvar, você também para, né, dar os seus testemunhos, não há nada de errado de ser cristão em casa, né? Mas a igreja foi edificada para isso, né? E você pode me dizer, mas hoje as igrejas estão tão bagunçadas, os homens, né, mudaram o sentido, transformaram a igreja em negócio e só se interessam no dinheiro, não se preocupam com os ensinamentos. É verdade, não podemos, né, ser hipócrita. É verdade, muitos fizeram da igreja isso. Mas existem outras igrejas, né? E existe também outros cristãos. E vocês podem se reunir, não há problema nenhum. Mas a igreja foi um lugar, né, que Cristo edificou para ser casa de oração, lugar de ensinamento, né? Então, como acrescentar a nossa fé? Ouvindo a palavra de Deus, né? Quando você lê a palavra de Deus, você lê sobre Abraão, sobre Davi, né? Por exemplo, Davi que enfrentou o gigante,
né? Abraão passou tantas dificuldades, tantos homens e mulheres de Deus, né? Que alcançaram grandes coisas, como diz em Hebreu, a galeria dos heróis da fé. Né? Alcançaram grande coisa, apagaram a força do fogo, fizeram tantas maravilhas, né? Através do quê? Da fé. Quando você lê aquilo ou ouve alguém falando sobre aquilo, isso acrescenta a sua fé, né? Estimula a sua fé. Então, muitas vezes você está passando um problema e não consegue sair dele. Você está passando uma enfermidade e não consegue alcançar a cura. Por quê? Porque está faltando fé, né? Ah, mas então eu não tenho fé. Tem, mas às vezes ela está, né, amortecida, esquecida. Então, por isso a necessidade de se ir ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir na igreja, ouvir um culto no lar, ouvir alguém pregando, né? Ver vídeos, ouvir a palavra de Deus, porque a fé, né, ela vem pelo ouvir. Então, por isso Jesus não disse, olha, vocês orem mais, vocês jejuem mais, vocês busquem mais. Ele não disse nada disso, né? Por quê? Porque a fé não é jejum e oração, traz comunhão, né? Você vai ter mais comunhão com Deus. Jejum e oração vai te trazer mais autoconfiança para expulsar os demônios. Jejum e oração se aproxima você mais de Deus. Mas a fé, né, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos 10 e 17, se não me falha a memória. Mas então era isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né, nesta manhã. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, assina aquele, né, sinalzinho assim de gostei. E o sininho também, porque assim que a gente postar, todo domingo de manhã eu quero postar um vídeo novo, né, compacto, assim, pequenininho, para não ser muito, né? E assim que a gente postar o vídeo, né, o próprio YouTube notifica você. Então, que Deus abençoe. Se você quer fazer algum comentário, pode colocar aí embaixo, a gente lê os comentários, né? E que Deus abençoe cada um dos irmãos e até o próximo domingo, se Deus quiser.